através da vida do bom Tiago. E que o Senhor possa nos abrir o nosso entendimento e possa nos dar um nível alto de atenção para aprender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para nosso livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando essa carta, esse livro fantástico, tá? Como eu destaquei desde a primeira aula na semana passada, não se trata de somente um livro qualquer, tá? Atos dos Apóstolos não pode ser considerado somente um livro qualquer, nem mesmo um livro histórico somente, tá? Porque Atos dos Apóstolos é a continuidade daquilo que Cristo começou a fazer nos Evangelhos. Então nós temos que entender, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, porque se não compreendermos esse livro, esse ensino que Atos dos Apóstolos vai nos passar, jamais teremos a capacidade de entender cartas e principalmente o Apocalipse, tá? Porque hoje a gente vive um tempo em que realmente muitas coisas despertaram o entendimento para as pessoas querem procurar um pouquinho mais a respeito do livro de Apocalipse, querem entender um pouquinho mais sobre escatologia. Por quê? Por causa dos acontecimentos, isso é uma realidade. Eu, inclusive, me despertou também isso. Porém, eu entendo que a gente não vai conseguir compreender o que Cristo está fazendo em Apocalipse, ou concluindo no livro de Apocalipse, ou aquilo que Cristo vai concluir lá na frente, que o Apocalipse vai revelar para nós, se nós não tivermos essa base do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Jesus começou a fazer nos Evangelhos, está fazendo no livro de Atos e vai concluir no livro de Apocalipse, tá? Então nós temos que entender o que Jesus está fazendo agora no livro de Atos, porque Atos termina no capítulo 28, mas não tem uma conclusão, porque Atos acontece a continuidade em mim, acontece a continuidade em você. Então antes de nós entendermos o Apocalipse, as coisas do fim ou fim dos tempos, nós primeiro teremos que entender então Atos dos Apóstolos. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Estão crentes ainda? Estão? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, Atos capítulo 1, verso de número 1. Quem pode ler, por favor? Lê bem alto, voz de crente, voz de pregador, voz de pregadora, tá? Atos capítulo 1, verso de número 1. Quem pode ler? Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, relembrando algumas coisas. Primeiro, fiz o primeiro tratado. Lucas está fazendo referência ao Evangelho de Jesus, escrito por ele, tá? Ele escreveu o Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas. Então, ele está fazendo referência a isso. E qual é o propósito de Lucas? Quem lembra que a gente estudou semana passada? Qual é o propósito de Lucas? Produzir o quê? Qual é o propósito? Vamos lá, gente. A gente falou bastante semana passada. Capítulo 1, verso 4 de Lucas. Qual é o propósito dele? Para que conheças as coisas que fazem ensinando, né? Capítulo 1, verso 4 de Lucas. Quem acha? Ache ler. Capítulo 1, verso 4. Vamos lá, vamos trazer a memória de novo. Produzir certeza no coração. Aí, ó, saiu. Vamos lá, como é que é? Produzir certeza no coração teórico. Produzir certeza no coração. Então, Lucas tem esse propósito. Capítulo 1, verso 4. Achou, Gabriel? Lê aí, por favor. Lucas 1 e verso 4. Para que conheças a certeza das coisas do que já estás informado. Para que conheças a certeza. Então, Lucas tem esse propósito. Produzir certezas. O livro de Atos também tem esse propósito. Produzir certezas no nosso coração. Amém? Então esse é o propósito que nós temos que ter sempre em nossa mentalidade. Quando lemos o Evangelho de Lucas e quando lemos o escrito de Atos, escrito também por Lucas. Produzir certeza no coração daqueles que estão ouvindo. Só que olha lá, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Lucas está escrevendo para uma única pessoa, Teófilo.
Tá? E ele está escrevendo o quê? A respeito de Atos. E o que nós falamos semana passada também? Que Deus tem um livro de Atos no qual ele está escrevendo a nosso respeito. Assim como Lucas foi narrando os Atos dos Apóstolos, a Bíblia também fala que os nossos atos vão sendo anotados. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer, isso está sendo tudo anotado. Por quê? Porque um dia nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo e lá vai ser apresentado as obras que nós fizemos e as obras que Jesus tinha preparado para nós fazer. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 10: porque sois feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados em Cristo para, com um objetivo. Salvação não é o objetivo final. Falamos semana passada. A salvação não é o objetivo final. Porque se fosse o objetivo final, a salvação, Deus nos salvava e nos matava. No momento em que você viesse para frente e dizia: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, pronto, morre, tchau. Por que Deus nos permite permanecer aqui? Porque depois da salvação há um propósito, há uma obra dos quais foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. Perceba, Ele nos separou para boas obras, não más obras. Amém? Para boas obras, as quais o texto vai dizer assim, ó, as quais Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Lembra do profeta Jeremias? No capítulo 1, o profeta Jeremias havia nascido para ser sacerdote. Mas Deus vem e diz o quê? Você não nasceu para ser sacerdote, eu te dei por profeta às nações. Amém? Você foi chamado para ser profeta, seja um profeta. Então é uma coisa que nós temos que entender. Existem coisas que nós queremos fazer, mas existem as coisas que Deus preparou para nós fazermos. E é isso que Deus vai julgar diante do tribunal de Cristo. Aquilo que Deus preparou para nós e aquilo que nós fizemos. Ele vai comparar essas coisas, vai dizer, ó, você fez coisas que você não foi chamado para fazer. É tipo eu querer dar uma de cantor, né? Irmão, Deus o livre. Se me colocar para cantar, irmão, metade do público vai embora. Por quê? Porque eu entendi que eu não nasci para fazer isso. Não significa que numa necessidade você não possa fazer. Por quê, Tiago? Por que hoje muitas pessoas estão desempenhando uma obra ou um trabalho que você vê nitidamente que eles não foram chamados para aquilo? Necessidade. Por que hoje, infelizmente, nas igrejas brasileiras você vai ver que se levantou uma quantidade de obreiros fracos e fraco mesmo, porque se nós lêssemos 1 Timóteo 3, nós íamos entender quais são as qualidades de um obreiro. Primeiro texto vai dizer assim, não pode ser neófito, novo na fé. Por quê? Para que não caia na condenação do diabo. Aí ele vai dizer assim, ó, primeiro ele tem que ser provado, depois de provado e aprovado, aí sim, aí pode trabalhar. Amém? Vocês estão aí, gente? Então, isso é um processo. E Atos dos Apóstolos vai falar sobre isso, sobre esse processo. O que? De nós entendermos qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos, quem lembra? Atos dos Apóstolos é o livro do Jesus? Não, ressuscitado não. Lembra? Jesus encarnado, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado e Jesus entronizado. Atos dos Apóstolos é o livro de Jesus entronizado, que é o que? Ele manda e eu obedeço. Atos dos Apóstolos é o livro de Jesus entronizado, é onde o que? Eu não faço mais o que eu quero, eu faço aquilo que
Ele me chamou para fazer. Amém? Olha só, abra sua Bíblia comigo. Salmo 139. Salmo 139. Verso de número 16. Quem pode ler? Salmo 139, verso de número 16. Quem achou? Lê. Pode ler. Os teus olhos viram o meu corpo ainda. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas não. Então olha só, aqui está revelando para o nosso coração que existe um livro. Qual livro? O livro dos propósitos de Deus para mim. O livro dos propósitos de Deus para você. Ou seja, quando Deus te enviou à terra, Ele já tinha um propósito com você. Quando Deus te salvou, Ele já tinha um propósito com você. Quando Deus mudou a tua história, Ele já tinha um livro de propósito qual Ele tinha planejado. Olha, eu tenho planejado isso para Ele fazer. Agora vai depender do quê? Das nossas decisões. De quê? De nos rendermos à vontade de Deus ou não. Ou fazermos a nossa. Porque e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Ou seja, num dia a dia de relacionamento com Deus, nós vamos compreendendo qual é a vontade de Deus para nós. Atos 16 fala de Paulo e Silas querendo ir para a Ásia, e a Bíblia diz assim, eles queriam ir para a Ásia pregar a palavra, mas o texto diz o quê? Que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles estão querendo pregar a palavra. É bom ou não é pregar a palavra? É bom ou não é? É ou não é? É bom, mas por que foram impedidos? Por quê? Porque o Espírito Santo impediu. E aí o que? Eles tentaram ir para Bitínia, a Bíblia vai dizer, e foram de novo impedidos. Até que então, orando, teve uma visão, e entenderam pela visão que Deus os estava chamando para Macedônia. Então existem vezes que o Espírito Santo vai nos impedir de até mesmo querermos fazer coisas boas. Por quê, Tiago? Porque Deus não nos chamou para fazer o que nós queremos de bom. Por que não? Fazer as coisas boas que eu quero fazer, eu faço. Mas qual é o chamado de Cristo no momento em que nós cremos nele? Aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, é o primeiro passo. Negar-se a si mesmo, ou seja, é você negar totalmente a você. Olha a declaração de Paulo em Gálatas 2:20. Já não vivo mais, mas quem vive em mim? Quem vive em mim? Ué, então se Cristo vive, eu já não... Então, não é mais eu vivendo, é Cristo vivendo em mim. Então eu tenho que fazer o quê? As obras de quem? As minhas ou as de Cristo? As de Cristo. Então Deus tem um livro de propósitos. Segundo livro que a Bíblia vai falar que há, como esse livro dos propósitos, livro da memória. Se você quer anotar aí, então primeiro livro, livro dos propósitos. Segundo livro, livro da memória. Está recapitulando? Isso. Estou só recapitulando e aí vou entrar no livro das obras para a gente poder aprofundar bem. Só que agora eu vou dar os textos. Semana passada eu não dei. Malaquias capítulo 3, verso 16. Irmãos, tem café, tem chá, tá? Ok? Fiquem à vontade, tá? Os irmãos chegaram novos aí. Tem café, tem chá, pode ficar à vontade aí para receber. Malaquias capítulo 3, verso 16. Segundo livro, o livro da memória. Quem pode ler? Malaquias capítulo 3, verso 16.
Último livro do Antigo Testamento. Mas, gente, abre Bíblia, gente. Não só anota, você tem que ler na Bíblia. Malaquias capítulo 3, verso 16. Achou? Lê. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que se cobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. 3,16 de Malaquias? 2, né? Eu acho também, é 3,16. Tá, bora lá. Parecido, mas não é isso aí. É. Eu também fico olhando assim, eu falei, será que é uma tradução diferente? Não, 3,16, pode ler. Então aqueles Esse mesmo. que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E há um memorial escrito diante do Senhor. Tiago, esse livro da memória? Se você olha para Esther, capítulo 6, vai trazer de forma reveladora ao nosso coração. Lembra sobre o Mardoqueu? Deus fez com que o rei não conseguisse dormir de noite. Aí o rei disse que traz meu livro das crônicas aqui. Tem alguém, aí ele começa a ler sobre Mardoqueu e vê que Mardoqueu tinha livrado da morte. O rei, ele fala assim, ele já foi honrado, já recebeu a justa benevolência, já recebeu a bênção de acordo com isso? Não, então manda chamar Mardoqueu. Tiago, só isso? Não, mas isso aí foi do Antigo Testamento. No Novo Testamento tem também. Atos capítulo 10 diz que as orações de um gentio chamado Cornélio subiram como um memorial diante de Deus. Orações e ofertas, orações e esmolas, como um memorial diante de Deus. Então esse livro da memória são coisas que nós fazemos e que Deus guarda para nos recompensar na hora certa, na hora que lhe apraz, na vontade e no querer dele. Terceiro livro que nós temos, livro da vida. E esse livro da vida vai ter 2 pontos, tá? Vai ter um que vai ser sobre o livro da vida do Cordeiro, e vai ter um livro da vida de obras, falando relacionado a obras, tá? Vai ter o livro da vida do Cordeiro, que vai falar relacionado à salvação, e vai ter um livro da vida relacionado a obras, em textos que estão falando de obras, quando eu estou fazendo a vontade e o querer de Deus, ou seja, é como se fosse um livro de obediência e justiça, quando eu estou obedecendo a vontade de Deus. Quem pode achar para mim, por favor, Apocalipse capítulo 21, verso 27. Apocalipse capítulo de número 21, verso 27. Achou? Lê. Não entrará nela coisa alguma que não contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro da vida do Cordeiro, já está falando de Cordeiro, relacionado à salvação. Agora existe um livro da vida em Apocalipse capítulo 3, verso de número 5. Ok? Apocalipse capítulo 3, verso de número 5. Então, primeiro, livro da vida do Cordeiro. Agora tem um livro relacionado a obras, que é quando eu estou praticando a vontade de Deus e não a minha. Porque olha só, o capítulo 3, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse não fala de salvação. É Deus, é Jesus repreendendo as igrejas da Ásia, ok? A partir das obras delas. Porque olha lá, tem a chave. Olha só, capítulo 2, verso de número 2 de Apocalipse diz assim, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Então, sempre vai ser relacionado às obras que a igreja estava ou não praticando. Então, sempre vai estar alertando contra as obras dessa igreja. E Jesus vai sempre se apresentar de alguma forma.
No capítulo 2, verso 9 também, falando da próxima igreja, eu sei das tuas obras e tribulação. Então, obras não está falando de salvação. Obras é obras, salvação é salvação. Capítulo 2, verso de número 13, eu sei as tuas obras e onde habitas. Então, de novo, falando relacionado a obras. E no capítulo de número 3, também vai falar relacionado a obras. Capítulo 3, verso 1, lá no finalzinho do versículo, ó, eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Também falando relacionado a obras. E aí a gente chega no verso de número 5, ó, o que vencer será vestido com vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Para mim, esse texto não está falando relacionado à salvação. Por quê? Porque está falando nos dois capítulos, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 3 de Apocalipse, está falando de obras. E obras não tem a ver com salvação. Obras tem a ver com galardão. São duas coisas diferentes, irmão Tiago. Para mim são duas coisas diferentes, salvação e obras. Eu acho que tem como alguém ser salvo negligenciando o chamado. Eu acho que tem como alguém ser salvo negligenciando o chamado. E aí é que a gente vai entrar no mérito da questão. A salvação, tá, é pela graça. Para mim, graça é favor para quem não merece. Porque tem pessoas que creem em Cristo, obedecem a palavra, mas não querem se envolver no reino. Eles querem viver a vida deles, mas não se envolver na obra. Só que aí é que a gente vai entrar nos outros textos depois, quando vai falar a respeito de 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 5, onde as nossas obras vão ser provadas, onde a Bíblia diz que vai ter uns que vai queimar as obras deles, eles não vão ter obra nenhuma para apresentar, mas eles vão passar pelo fogo, as obras vai queimar. Mas eu compreendo o que eu Sim. irmão Tiago, eu não quero perder o teu tempo. Mas isso é uma coisa porque é muito interligado uma com a outra, né? Sim. Porque a pessoa que é salva, ele tem o desejo de fazer a obra. Então, a salvação é pela graça, de graça. Cristo pagou o preço, nós obedecemos a palavra, renunciamos, né, o mundo todo dia para alcançarmos a eternidade. Mas a pessoa que não quer se envolver no reino, não quer se envolver, digamos assim, na obra, mas mesmo assim é fiel aos preceitos da palavra, essa pessoa pode perder a salvação pelo fato de não querer se envolver na obra? Para mim, salvação é pela graça. Para mim, minha opinião, para mim, depois que a pessoa crê em Cristo Jesus, para mim não tem como perder a salvação. Ponto de vista meu. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando a gente crê em Cristo Jesus, o meu espírito se torna um com Deus. E a palavra grega ali utilizada é amalgamar, é uma mistura de tal forma que não tem como desligar. Só que eu entendo o teu ponto de vista. Por quê? Porque tem gente que vai falar assim, ó, bom, como que a pessoa não vai fazer obras se a pessoa foi salva? Eu entendo. Realmente, se a pessoa não quer se envolver, se a pessoa não quer viver, eu fico um pé atrás se realmente a pessoa foi salva. Mas eu não tenho como julgar e dizer que a pessoa não foi. Porque a Bíblia mesmo diz assim que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A interpretação que eu tenho que quando tu é escolhido, porque tem pessoas que têm um propósito específico de Deus diferenciar. Não pode ser, a gente até vê no meio do reino. Mas eu acho que quando a pessoa é escolhida com um propósito específico, eu acho que a pessoa não tem direito de escolher. Quando Deus olha e diz assim, não é contigo. A gente vê um exemplo claro do profeta Jonas sobre isso, né? Que é uma questão de foi escolhido por Deus para um propósito. Perfeito, não, eu entendo. Só que Jonas, a gente tem que avaliar que Jonas está no Antigo Testamento, antes da graça. A graça vem no Novo Testamento. Não que ele não foi alcançado pela graça, não que ele não foi alcançado pela salvação, mas a forma como os antigos viviam era na esperança do Messias. Nós estamos vivendo no pós-graça. Em que nós estamos no pós-graça, nós estamos vivendo hoje no período da graça, em que o Messias já veio, se manifestou e eu concordo realmente que eu acredito que a pessoa que realmente é salva, ela tenha que viver
as obras que Deus chamou para viver. Por quê? Pedro fala, operai a vossa salvação. Então, salvação não é ponto final, a gente tem que realmente viver as obras. Só que a gente vai ver exemplos de Jesus falando sobre as parábolas de servos maus e negligentes. Que pegaram e esconderam o seu talento, e um dia vão ter que chegar diante do tribunal de Cristo, vão ter que apresentar o que você fez com o talento que eu te dei. A gente vai ver inúmeras parábolas falando a respeito de pessoas que receberam e eram chamadas de servos. Não tem como dizer, para mim não tem como dizer que aquelas pessoas não são salvas. Por quê? Porque o texto diz, você é servo mau e negligente. Está chamando ela de servo. Mas foi mau e negligente. Por quê? Porque não executou as obras. Tá? E olha só, por que eu digo que esse texto, nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida? Porque o texto está dizendo o quê? Que é um livro da vida. O nome está escrito no livro da vida, só que se eu riscar o nome não sai escrito no livro. Para mim existe uma diferença entre riscar e apagar. Por isso que eu não considero esse texto como um texto falando na questão de salvação. Não sei se você consegue me entender. Sim, eu até uma vez eu vi uma ministração que falava um pouco sobre isso daí, que esse é algo polêmico, né? Ele dizia assim que tem pessoas que aceitaram Jesus, mas não quiseram se envolver no reino, na obra, e que o céu será um lugar de recompensas, né? Perfeito. Porque a recompensa da obra não é aqui na terra, é no céu. Ele diz que no céu, digamos assim, tem pessoas que vão ter um galardão maior, tipo uma herança, né? Tem pessoas que vão ter uma herança maior, e tem pessoas que não vão ter, bem dizer, herança nenhuma. Eles vão entrar no céu, mas não vão ter recompensa nenhuma. São pessoas que não praticaram as obras. Exato. Por isso que eu falei, a pessoa tem como ser salva sem praticar as obras. Por quê? Aí, como o irmão mesmo disse, tem gente que vai chegar lá e não vai ter recompensa, se não tem recompensa porque não praticou nada. Entendeu? Eu entendo também, bati muito cabeça e tal, só que são coisas assim que a gente tem que parar para pensar. É perfeita essa tua colocação, porque a gente como cristão, a gente tem que parar para pensar, entendeu? Por quê? Porque se o texto fala que a salvação é pela graça, irmão, é favor e merecido. Se Jesus quiser salvar uma prostituta, quem sou eu para dizer que não? A primeira salvação, Jesus salvou um ladrão do ladinho dele, que não fez obra nenhuma, só disse, quando entrares no teu reino, te lembra de mim. Ele simplesmente só reconheceu, né? Mas aí é que está o segredo. Só que aí detalhes que a gente tem que aprofundar mais, tá, gente? Por quê? Porque o texto vai dizer assim, quando o ladrão confessa, ele diz assim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus disse que para ele, hoje mesmo estarás comigo não reino. Não reino. Ele pediu para entrar no reino. Em outro lugar. Jesus falou, hoje você está comigo no paraíso. Tá? Então, são detalhezinhos que a gente tem que observar na Bíblia. Mas, se a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai muito. Mas, gente, eu acho interessante, né, irmão, a gente pegar um dia, sentar e falar sobre essa questão de perda de salvação ou não. Não discutir. Não discutir, mas sentar para conversar. Irmão, isso aqui, eu quando o irmão Carlos me questiona, para mim, eu fico feliz. Aí, quando alguém me questiona, quando alguém fala sobre não, Thiago, eu não concordo contigo, e apresenta os motivos do porquê não concorda. Por quê? Porque isso só tende a nos fazer crescer, só tende a nos fazer pensar. Amém? Então, nós como cristãos temos que raciocinar. Irmão, a fé, ela é racional. Ela tem que ser pensada. O culto é racional. A fé, ela também tem que ser fé fundamentada em alguma coisa. Você não pode dizer assim, não, eu creio que é assim. Mas por quê? Por que você crê que é assim? Qual é a tua base? Pedro fala o quê? Que estejais preparados para falar a cada um a respeito da vossa fé. Então você tem que estar preparado. Como é que a gente se prepara? Palavra. Os pentecostais são os que mais negligenciam essa área, né? Uma vez tem um estudo que os pentecostais são um pouco menos lê Bíblia. Perfeito. E menos lê Bíblia. Os que mais tem, os que menos lê. É verdade.
Irmã, por favor. Nem a gente cristão, como é que a gente vai saber para que a gente foi chamado, tipo, para fazer um trabalho, sabe, para Deus? Como é que a gente, tipo, vai saber assim? Comunhão, consciência e intuição. São 3 formas, tá? Que eu, pelo menos, olhando pela palavra, vi que Deus fala conosco. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Então, no corpo, o corpo, a gente está aqui, é o físico, tá? A alma já é uma área dos sentimentos, vontade e emoções. Ou seja, a alma vai decidir, a minha alma, o meu eu, o meu intelecto, vai decidir se eu quero fazer a vontade do meu corpo, e a vontade do meu corpo é o quê? Fazer as coisas do mundo, a vontade do mundo, os desejos da minha carne, tá? A minha vontade é o quê? É matar um gado e fazer um churrasco. Mas o quê? Às vezes a vontade do Espírito é o quê? Que eu faça um jejum. E aí, vamos fazer a vontade do corpo ou a vontade do Espírito? E às vezes Deus fala conosco. Essa pergunta da irmã que foi interessantíssima. Tá? Que Deus fala, às vezes tem dias que Deus fala assim, filho, é jejum hoje. Você diz, mas meu Deus, eu estou com muita fome, né? E aí, a alma vai decidir fazer a vontade da carne, do corpo, ou vai decidir fazer a vontade do Espírito? Onde Deus, que é Espírito, habita. E aí, Deus, a Bíblia fala o quê? Que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele fala no nosso Espírito. Nós podemos ter comunhão com Deus através do nosso Espírito. A própria Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Então, adorar em Espírito, eu preciso primeiro ter consciência que eu sou corpo, que eu sou alma e que sou Espírito. E é no meu Espírito que Deus fala. No meu espírito que Deus vai falar, no seu espírito que Deus... Tiago, mas como é que eu vou fazer para ter essa identificação de quando é Deus falando? Comunhão. Como é que você reconhece a voz de um pai? Pelo relacionamento com ele. Como é que... Irmão, meu pai não precisa nem aparecer aqui, mas se eu ouvir a voz dele lá fora, eu reconheço. Minha esposa pode estar lá fora, eu nem saber, que nem ver ela. Mas quando ela fala, eu reconheço. Então, a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus, através do quê? Oração, leitura da palavra, jejum, dedicação total a Deus, separação das coisas do mundo, vai me fazer com que eu tenha intimidade, ou na verdade mais sensibilidade no Espírito. Para quê? Para poder ouvir a voz de Deus mais simplesmente. Eu já tive direções que Deus me deu lendo a Bíblia. Eu estava orando dizendo, Deus, eu preciso de uma direção, Deus, eu não sei o que eu faço, eu digo sim, eu digo não, o que eu faço, e comecei a ler um texto sobre a história de alguém, e daqui a pouco Deus falou. Já teve muitas vezes que Deus, e assim Deus vai o quê? Para mim, pelo menos a forma que Deus mais fala comigo é através da sua palavra. Eu sempre que eu preciso de uma direção, uma decisão, alguma coisa, eu começo a ler, eu começo a orar, eu vou lá, vou na minha oração, vou lendo, pedindo, Deus me dá direção, Deus me fala e tal, e vou lendo, daqui a pouco, parece que é engraçado, porque parece que o texto simplesmente salta aos teus olhos, e é como uma resposta, e você sabe, naquele exato momento, você sabe que é Deus falando com você. E entenda uma coisa, o diabo jamais vai te falar no ouvido para você fazer uma coisa que está relacionada à vontade de Deus. O diabo nunca vai fazer com que, por exemplo, alguém está sofrendo alguma coisa na igreja, o diabo não vai dizer assim, vai lá e abraça o irmão Gabriel porque o irmão Gabriel está sofrendo. Por quê? Porque o diabo não quer que a vontade de Deus se cumpra. O diabo sempre quer nos enganar, sempre quer nos afastar de Deus. Por isso nós precisamos dessa sensibilidade no Espírito, tá? Essa sensibilidade no Espírito para que possamos o quê? Compreender a vontade de Deus e praticarmos as obras. E aí a gente entra no 4º livro que a gente vai ver na Bíblia, que é o quê? O livro das obras. Tá? Então tem o livro dos propósitos, dos quais Deus planejou para mim, livro da memória, que são memoriais diante de Deus, livro da vida, que um está relacionado à salvação, o outro está relacionado à prática da vontade de Deus,
e o livro das obras que a gente vai entrar, que é o quê? É o livro de Atos nossos a nosso respeito. Assim como foi escrito um livro de Atos a respeito dos apóstolos, do que o Espírito estava falando fazendo na vida dos apóstolos, há um livro de Atos escrito a nosso respeito, tá?